Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Primeiramente, agradecemos a Ele. Chama Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único. Um Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de cadastrar aí. Ajuda-nos a divulgar essa doutrina, esse estudo, essa pesquisa que nós fazemos. Nós somos o grupo ecumênico do Caminho do Amor à Semente de Luz. Nós não somos uma nova igreja, uma nova doutrina, nem igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Se nós somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. Nós estamos estudando o livro Obreiro da Vida Eterna. É o quarto livro da coletânea de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós gravamos o capítulo 16, já está no YouTube, no Facebook e no Instagram. É só você conferir aí. Entre aí, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, Vida Além da Vida. Ou o nosso estudo do Evangelho no Lar, que nós gravamos o de número 26. Terminamos de gravar o capítulo 4. Ninguém vai a Deus senão nascer de novo. Hoje nós vamos gravar, estamos gravando, né, o capítulo 17, né, que é o capítulo 17 do Obreiro da Vida Eterna. Lembrando-nos que no capítulo 16 foi o desencarne de Fábio. Fábio é levado junto com o primeiro, né, que foi... Ah, meu Deus, estou esquecendo o nome de todos. Dima. Dima foi o primeiro a ser desencarnado. Eles estão na casa transitória. E André Luiz percebe que Fábio está andando pelo local, andando normal, como que não tivesse acontecido nada, ele estava descobrindo o horizonte novo, o mundo novo, curioso. E até a nossa irmã Genóbia gostava de ouvir ele falar, de ver o jeito dele. Então eu quero apontar para vocês o seguinte, ó, Dima era um trabalhador na casa espírita, era médium, mas ele não soube preparar para a separação da matéria, né, do desencarne. Não preparou a família. Então tivemos aquela dificuldade. Percebe que o nosso irmão Jerônimo retirou ele do corpo, mas ele ficou ligado pelo fio de prata ao corpo durante 12 horas. Só foi desligado na hora do enterro. E a família era o maior problema, né? Família toda desesperada. Ele então precisou pedir ajuda a Maria Santíssima, que enviasse a sua maninha para ajudar ele, porque ele estava com medo.
Era espírita. Fábio era um conhecedor da doutrina dos espíritos, mas ele não era um seguidor, ele não era um trabalhador da casa, mas ele era um verdadeiro espírita cristão. Ele criou os 2 filhinhos de menor, um de 9 e um de 7. A esposa fazia o evangelho no lar, ele ensinava a doutrina, fazia a obra de caridade, né? Tinha a moral cristã. Aquele negócio que o Senhor Jesus fala, que os verdadeiros discípulos não é a aparência, não é a veste, não é a batina, mas sim a maneira de amar. O cristão, verdadeiro cristão, ele tem que deixar um rastro de luz por onde ele passa. Então percebe a diferença dos dois. Então agora ele se preparava para ir para fazer o desencarne da nossa irmã Albina, né? A irmã Albina era aquela evangélica protestante da igreja presbiteriana, a nossa irmã, aquela senhora de idade, diretora de uma creche, né, de um orfanato. A irmã era verdadeiramente uma cristã, uma trabalhadora do Cristo. Tanto que ela percebia a presença dos irmãos quando chegava. Tanto era a sua percepção. Então, o que é que o nosso irmão fez? O nosso irmão Jerônimo, vendo então a recuperação de Fábio, e via que não vinha nenhuma, ele não estava sentindo nenhuma energia negativa da família, da viúva, dos filhos, dos parentes. Então o que é que ele fez? Quando à noite ele foi até a casa, tirou a esposa do corpo e trouxe até ele. Quando a esposa chegou na casa transitória, que viu ele completamente curado, normal, como ela, quando viu ele, como ela conheceu ele. Então ela correu e prostrou diante dele. Ele então pegou ela, levantou ela e abraçou fortemente. E agradeceu a ela, feliz. Começou a dizer as bênçãos do céu, a glória que ele teve. Ali estava terminado o débito que ele tinha do passado. Agora ele estava caminhando para um outro horizonte. E ele então disse para ela assim, filha, então percebe que ela estava emocionada, ela não conseguia falar. Os olhos cheios de lágrimas, vendo a recuperação dele. Ele estava completamente... Há quanto tempo não abraçava ele, né? Porque ela não podia abraçar ele, porque ele estava doente. Estava com lepra, com lepra não, com tuberculose. A tuberculose é contaminosa. Agora não, agora podia abraçar ele, beijar. Não tinha mais... Ele estava curado. Agora, então ele disse, filha, lembra dos últimos ensinamentos, os últimos conselhos que eu disse para você, segue. Para cuidar dos nossos filhos, cresce logo. Assim, eu vou para um lugar onde eu vou me preparar. A hora que eu estiver bem preparado, eu venho para ajudar vocês. Assim que eu puder, eu vou estar ao lado de vocês. Porque tem uma coisa, irmã, que nós espíritas, nós devemos aprender. Porque aí no capítulo eles falam isso. Eu vou estar sempre com você. Essa não é a palavra correta. A gente precisa tomar cuidado com a nossa língua. Sempre não. O espírito, o familiar não pode estar sempre ao nosso lado. Ele vai estar conosco assim que ele puder. Que ele houver tempo, porque no plano espiritual se trabalha. Lá ninguém fica ocioso, não. Ele vai ter a ocupação dele no nosso lar. Ele vai estudar, ele vai trabalhar. Assim que ele pega folga, então ele vem na casa cuidar dele. A não ser o que acontece lá no mensageiro, né?
que o esposo daquela nossa irmã lá, Isaura, lá, que tinha aquela oficina de luz no fundo da casa dela, onde era o lugar de repouso dos irmãos que vinham do nosso lar para trabalhar no Rio de Janeiro, ele então recebeu a missão de ficar com ela e com o Cílio, por causa ali era um ponto de repouso, é um ponto de encontro, de pousada dos missionários, dos irmãos que vinham do nosso lar para trabalhar no Rio de Janeiro. Eles tinham um lugar para eles ficarem. Não ficava não, ficava no lugar onde tinha a luz, a proteção, né? Então, no caso, então, não pode dizer, eu vou ficar sempre a seu lado. Não, nós não podemos ficar sempre a seu lado, assim que nós pudermos. Porque quando você for orar, pedir para um amigo, para um parente, um familiar desencarnado, não fala assim, eu preciso da sua ajuda, venha me ajudar. Não, você tem que completar, você tem que falar direito, olha, quando você puder, se você puder, se Jesus permitir, venha me ajudar, eu preciso de ajuda. Então não coloca compromisso sem a permissão de Jesus, porque nós somos, Jesus é o nosso comandante. Nós somos trabalhadores. Lembra da palavra de Maria de Nazaré quando soube que estava grávida? E a situação dela, de uma jovem recém-casada, jovem, de repente aparece grávida. Mas ela não se importou com isso, apenas ela disse, escrava do Senhor, faça de mim, serva do Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. É isso que nós devemos fazer. Aí então, depois daquele encontro, daqueles conselhos, daquela alegria, então, e André Luiz ficava só reparando, né? Reparando. O Dima estava deitado. Dima ainda não tinha recuperado ainda. Ainda estava deitado, ainda sentindo a vibração da família. Sentindo ressentimento, porque ele não queria desencarnar. Ele não estava preparado. Fábio tinha certeza que ia desencarnar e que precisava, que já tinha terminado o tempo dele. Então é isso que nós devemos pedir, que nós devemos estar preparados para ser desligado da matéria. É difícil mesmo, desligar da matéria. Por isso a necessidade do conhecimento, do estudo. Aí então, Leôncio chegou, o pai André Luiz disse, André, vamos levar ela para o corpo. Deu sinal para Fábio que o tempo da visita havia terminado. Fábio entendeu, então despediu dela. Aí então eles levaram ela de volta para o quarto. Quando ela acordou lá no corpo, feliz, alegre. Então tem uma coisa também, né? Que a nossa irmã Genóbia foi lá no jardim, tirou uma das flores do jardim, que aquelas flores tem uma cor, parece viva. Ela retirou uma daquelas flores e deu para Fábio presentear para ela. Então Fábio presenteou, colocou, ela então pegou aquela flor, junto com a mão dele, beijou aquela flor. E ela tinha, quando ela acordou no corpo feliz, ela tinha toda a certeza daquela flor estava na mão dela. Ela sentia que a flor estava com ela. Era lembrança daquilo que havia se acontecido, que aquilo não era um sonho qualquer, mas aquilo foi um desdobramento, aquilo foi real. Voltando para a casa transitória, quando se preparava para voltar, né, no outro dia, para o desencarne da a nossa irmã evangélica, né, a irmã Altina, né? Aí o nosso irmão Jerônimo disse para André, você vai esperar um pouquinho, porque o padre Hipólito e a nossa irmã enfermeira, ela fica cuidando dos dois que estão lá. Eles ficam cuidando, o André Luiz e o Jerônimo vai desencarna o espírito, traz ele, e ele fica até que todos estejam juntos. Aí, quando tiver todo desencarnado, então terminou a missão na Terra, então aí eles vão voltar para o nosso lar.
levar eles para o nosso lar, né? Porque eles vão para o nosso lar. Porque a casa transitória é apenas um lugar, o nome já diz, casa transitória, né? Eles são do nosso lar. Aí Jerônimo disse, André, você vai ter que esperar um pouco, porque o mundo maior, o plano maior, pediu a minha presença. Antes de nós irmos desencarnar nossa irmã, é para mim ir ter com eles. E eu vou, me espera aqui. André Luiz fala que ele veio 2 dias depois. Aí quando chegou, disse, André, nós vamos na casa da nossa irmã. Só que tem uma coisa. A nossa irmã Altina, ela não vai, nós não vamos desencarnar ela. Nós vamos fazer um tratamento nela para ela viver mais uns tempos ainda no corpo físico. André Luiz pensou, pô, como viver? Ela está muito velhinha, muito debilitada. Por quê? Então, como nós sempre dizemos, André é curioso, ele não falou, mas o irmão, lembra que nós sempre falamos que no plano espiritual, o pensamento mesmo, o pensamento é mais alto do que a voz. Então ele sorriu para André e disse, André, nós vamos aplicar nela o passe magnético para restaurar a saúde dela, porque alguém na Terra orou e pediu ao plano maior que desse mais um tempo de vida para ela. E o plano maior concedeu. Quando isso é viável para o bem da pessoa, ou para fazer o bem, o plano maior, eles concedem. Por exemplo, aquilo que nós falamos, o tempo dela já está esgotada, mas ela pode ter uma moratória de vida, dependendo do plano maior. Aí, outra curiosidade, apareceu para André Luiz, mas quem? Porque lembramos que no missionário, os mensageiros, aliás, é o missionário da luz. O nosso irmão Vieira, ele também ia de ser desencarnado. Mas quando ele chegou para ir desencarnar ele, então tinha lá um espírito, uma entidade esperando ele. Disse, olha, o nosso irmão Vieira não vai reencarnar agora. Nós vamos ter que fazer um tratamento nele para que ele viva mais 6 meses, uma moratória de 6 meses na Terra, no corpo físico ainda. Porque ele tem uma missão que não foi cumprida. E essa missão tem que terminar antes dele voltar para o plano espiritual. Ela não pode ficar parada. Tem que ser feita quando ele está no corpo físico, com ele, neste corpo, é claro. Aí quem é que estava lá? A mãezinha dele, a mãe. A mãe foi no plano mais alto, pediu ao plano espiritual que desse uma moratória de pelo menos 6 meses. Ele conseguiria. Então foi concedido. Lembra que eles chamaram o irmão Francisco, aquele que era um médium, estava no corpo, era encarnado. Então o nosso irmão precisou receber um tratamento de passe magnético de um corpo físico encarnado, porque ele precisava do fluido animal para sobreviver. Então, aí eles foram na casa da irmã Albina. Chegaram, encontraram a nossa irmã, junto com as 2 senhoras que cuidavam dela, com muito carinho, com muito apreço. Eram as 2 filhas dela. Mas André achou interessante, tinha um grupo de jovens, moços e moças, cantando e orando junto à irmã. E os nossos irmãos pedindo a Jesus que o curasse as irmãs. Aí o nosso irmão Lourenço, né? É Lourenço, né? Aplicou-lhe um passe, né? Porque lembramos que o passe, né? Tem 3 tipos de passe. Pode ser sopro ou passe com as mãos.
passe presente com as mãos, né? Mas existe o passe harmônico, que dá paz, dá harmonia naquele momento. Existe o passe de desobsessão, de retirar o espírito que está prejudicando aquele corpo. E tem o passe de cura. É um passe que dá força, dá energia para aquele corpo, vitalidade para aquele corpo. Precisa de fluido vital. Então, nosso irmão aplicou um passe naquela irmã, ela recebeu aquela porção de fluido vital que ela ia viver mais uns tempos, uma moratória de vida. E ela sentiu-se bem quando os jovens terminaram a oração. A irmã estava completamente, praticamente restabelecida, já não tinha mais fraco. E ela então deu sinal para uma daquelas senhoras, que era sua filha, e disse: traz um pouco de sopa para mim, porque me deu uma fome danada. Então todo mundo deram risada. Então eles acreditaram que a oração do jovem curou ela. Ela tinha recebido a cura. Aí agradeceram a Deus e foram. E aquela nossa irmã, então quando ela comia aquele prato de sopa, então ela falou para a outra assim: liga para o pai de Joãozinho, para trazer ele aqui, eu estou com saudade dele, eu queria ver ele agora. Porque ela estava bem, agora ela estava bem, então eu sentia saudade do netinho. Aí, passado um pouco, chegou o senhor com uma criança de 8 anos. Aquela criança abriu a porta e gritou: vovó, a senhora está bem? Correu e pulou em cima da cama e abraçou ela. A benção, vó, a benção. E ela então o abençoou. Que Jesus te abençoe, meu netinho Joãozinho. Como é que você está, Joãozinho? Você está bem? Vovó, a senhora está tão bem, a senhora está boa. Que bom, né, mãe? E ela disse: estou bem sim, graças a Deus, estou bem. Aí o Jerônimo vira para André Luiz e disse: você quer saber quem é que fez a oração para dar moratória de vida? Essa criança, ela tem 8 anos de idade. André Luiz disse: como? Uma criança de 8 anos ter condição de orar ao plano maior, pedir moratória de vida para a vozinha dele, que está em estado terminal, está velhinha, está raquítica. Ela já venceu o prazo, o tempo dela na terra já venceu. Ela cumpriu toda a missão que tinha que fazer agora. O maior milagre dela é voltar para casa agora. Aí então ele explica: André, esse nosso irmão, essa criança é uma criança, é um espírito antigo. Está no corpo de uma criança, mas quando ele dorme, ele sai do corpo, ele volta a ser o espírito adulto que ele era em outra existência. Lembra que de 0 até 8, 9 anos, ainda está mais no mundo espiritual do que no mundo material. Você começa a viver realmente a vida nessa encarnação depois dos 9 anos, 8, 9 anos, aí começa então a aparecer a verdadeira entidade do Espírito. Ele então descobre que esse não é filho legítimo deste casal, não é neto legítimo dessa nossa irmã. Ele é um filho adotivo, é uma criança que o orfanato adotou, pegou para cuidar. E ela então conseguiu este casal que adotou ela como filho, ele como filho. E agora ela está grávida. A mãe dele, a mãezinha adotiva dele, vai estar grávida e vai dar à luz a uma menina. Tem poucos meses. Se não me falha a memória, parece que é 7 ou 8 meses já que está a gravidez dela. E ela tem problema cardíaco. Se a nossa irmã Albina desencarnar, ela não vai suportar o choque. Porque a irmã Albina é a mãe muito querida. Então ela pode abortar essa criança. E esta criança é a companheira, que foi companheira dele na outra existência. Essa menina é que vai assumir
a nossa irmã Albina, quando crescer, ela vai assumir esse orfanato, ela vai ser semelhante à nossa irmã, vai conseguir a obra dela. Então ela é uma figura importante, então ela não pode ser abortada. Por isso que o plano espiritual, o plano maior, concedeu esta causa. Você compreende? Você compreende mesmo como funcionam as coisas no mundo espiritual? É tudo planejado. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma dificuldade, se você tem alguém da sua família que está em estágio terminal, está com enfermidade, saiba que o plano espiritual, o plano maior, sabe de todas as coisas. Minha irmã, meu irmão, às vezes a pessoa, por exemplo assim, uma promessa, né? Uma promessa, uma profecia, pode não ser cumprida. Ah, mas profecia se cumpre. Depende. Porque o plano, nós viemos, reencarnamos na Terra com um plano, mas esse plano pode mudar. É no caso que eu tenho conhecimento de alguma encarnação que tem esse espírito que reencarnou, ele foi desencarnado na vida anterior, morreu com câncer no estômago por causa da bebida. Ele recebeu, por causa da honestidade, da moral, era um homem trabalhador, amava a família, respeitador. O único problema dele foi o vício da bebida. Porque sabe que aquele vício... Não, eu bebo social. Mas bebe. A bebida faz mal. Faz mal para o estômago. Principalmente bebida forte, né? E o alcoólatra, ele bebe fora do controle. E aquelas pessoas que bebem e tem certeza que a hora que ele quiser largar, ele larga, mas nunca larga. Ele só larga quando ele morre, né? Então ele, por causa dele ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa de moral, o plano espiritual concedeu a ele uma nova oportunidade. Deu a ele um novo corpo, uma nova família. Agora, nesta família, ele desencarnou com 42 anos. Ele ia desencarnar com mais de 70 anos. Quer dizer, ele ficou devendo aí mais de 30 anos para completar, porque ele foi um suicídio voluntário, mas foi suicídio. Então ele ficou devendo esse tempo. Se ele não beber, se ele não fumar, não ser um dependente químico, ele pode viver mais anos, pode casar, ter família e viver. Mas se ele voltar a ser um dependente químico, ele pode desencarnar antes de 30 anos. Antes de completar aquele tempo, ele pode desencarnar. Para ele não pecar mais, para ele não se endividar mais, então o plano espiritual recolhe ele. Então veja que não adianta ele ficar, porque é uma experiência. Por isso, a necessidade de prestar bem atenção. Vamos estudar. Por exemplo, no livro de Apocalipse está escrito que no 3º milênio, João Evangelista viu todas as igrejas fechadas. Todas as portas de porta fechadas. Isso vai acontecer? Pode não acontecer. Se a igreja, nós estamos no tempo da regeneração. Se até o final do 3º milênio a igreja regenerar, unificar, que é o nosso trabalho, né, do Grupo Ecumênico Caminho do Amor, o nosso trabalho é unificar as religiões. Não é tornar uma só religião, não. Querer que todo mundo seja grupo ecumênico no caminho do amor. Não. Cada um na sua religião, na sua fé, mas ecumênico. Sem preconceito. Pregando o Evangelho como ele é, não distorcendo a palavra de Jesus. Seguindo o Evangelho como ele é. Fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Amando os uns aos outros como ele nos amou. Meu irmão, como Jesus nos amou. Jesus
morreu por alguém, por uma igreja. Você vê que os nossos irmãos evangélicos falam o Deus de Israel. Deus não é só Deus de Israel, é Deus da humanidade. Quando ele diz Deus de Israel, é o Deus de Israel, mas o Deus verdadeiro é o Deus da humanidade. Então não existe, igreja nenhuma tem monopólio de Deus e nem de Jesus. Porque Jesus é toda a humanidade e nós somos uma só família. Toda a humanidade é filho de Deus e irmão de Jesus Cristo. Se nós nos unirmos, lembra da palavra, família que ora unida permanece unida. Então se esta família religiosa, antes do final do terceiro milênio, aprender a se unir, viver junto, sem preconceito, a igreja pode continuar aberta. Porque a igreja, a religião, não é errado. O errado é quem dirige a religião. Vê que Tiago ele fala, a religião boa é aquela que conserta o homem, dá paz para o homem, respeita o homem. Então, se nós conseguirmos fazer uma religião dessa maneira, que respeita uns, ama uns aos outros, como Jesus nos amou, segue o evangelho de Jesus na maneira, então vamos ter todas as religiões, cada uma unido, um só pensamento, uma só fé, um só Deus e um só Jesus. Este é o capítulo 17. Eu sou Francisco Pedro, eu sou evangelista, sou o monitor desse grupo. Paz, luz e liberdade, e libertação.